Tá? Mas o professor Horta, quando ele começou a ter esse contato comigo, e quando ele começou a falar sobre o Instituto Militar de Engenharia, que eu fui à URCA conhecer o Instituto Militar de Engenharia, eu fiquei fascinado, falei, como é que entra nesse instituto? Então o professor Horta começou a investir em mim. Como? Gente, eu trabalhava numa fábrica de bolsas no centro do Rio, lá na Praça Mauá. Eu era auxiliar de serviços gerais nessa época e fazia o curso técnico em Química. E então o professor Horta começou a investir em mim. Ele acreditava que a educação poderia ser uma coisa assim acessível. Por quê? Porque ele veio do norte, ele tinha vindo do norte para o Rio de Janeiro, e hoje, em pouco tempo, ele conseguiu, dentro de um esforço astronômico, né, um esforço hercúleo, ele conseguiu fazer o curso de Química Industrial, depois foi fazer mestrado em Engenharia Química no Instituto Militar de Engenharia, que hoje é considerado e é de fato um dos institutos cujo vestibular é um dos mais difíceis ainda no Brasil, né, seguido do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E então o professor Horta começou a me catequizar dentro da área dos estudos. Como ele fez? Ele começou a acreditar no meu potencial. Ele viu que eu era um aluno diferenciado. Então o professor Horta começou a me ensinar cálculo integral e diferencial. Começou me ensinando limites, derivadas, integrais, equações diferenciais. O Horta me endoidou e ficou abismado com a minha capacidade de apreensão, sendo um aluno do terceiro ano do ensino médio. E ele viu que não há nenhuma impossibilidade de se dar a um aluno do ensino médio um ensino que hoje é apenas reservado às pessoas que fazem curso superior. Exatamente por quê? Porque há uma diluição de conteúdo no ensino hoje, e temos alunos brilhantes, mas infelizmente a educação não está acessível a esses alunos, por conta de um sistema que realmente tem a finalidade de emburrecer as pessoas. Esse é um processo que a gente vai falar com o tempo depois, e o Horta começou a fazer isso. Mas esse livrinho que depois eu comprei num sebo, esse livro, obviamente eu não tinha condição de comprá-lo novo na época, eu comprei esse livro num sebo e comecei a estudar. Esse aqui era o volume 4 da série de álgebra, né, o volume 4 da série de álgebra, e eu comecei a estudar limites, comecei a estudar derivadas, propriedades dos limites, noção de limites, derivadas, e terminei aqui. Depois o professor Horta, então, o Gelson Iese, essa na minha época, esse livro aqui era Gelson Iese, exatamente, Oswaldo Dolce e o Cid Gelli. Então, esses três professores que fizeram essa obra, que hoje ainda é publicada, e mostrando que a educação pode ser uma coisa melhor, muito mais sólida, mais consistente do que é na atualidade. A educação foi diluindo, e hoje a gente fica impressionado com a proposta geral de ensino do governo, que pretende fazer com que as pessoas acabem se emburrecendo. Por quê? Porque nessa época o professor Horta começou a me ensinar cálculo integral e diferencial. Aprendi cálculo integral, aprendi cálculo diferencial no ensino médio. Esse professor, eu fazia o seguinte, eu saía de Duque de Caxias para o centro da cidade, então eu trabalhava, eu ganhava pouco na época, ganhava muito pouco. E então eu trabalhava no centro da cidade. Minha mãe dizia que eu ganhava dinheiro só para pagar frescão, porque o professor Horta ia de frescão, então eu marcava a hora que ele ia para o IME, e eu então começava eu saía de casa cedo e pegava o mesmo ônibus que ele pegava, e dentro do ônibus ele ia me passando as aulas de cálculo diferencial, de cálculo integral, e ele me deu toda uma formação, gente, tanto na sala de aula como dentro do ônibus ali. Nós tínhamos reuniões, às vezes a gente sentava e ele foi me passando livros e me mostrando caminhos, e eu aprendi todo o cálculo 1, hoje na faculdade, né, quando eu fiz faculdade de matemática, cálculo 1, 2, 3 e 4, eu entrei na faculdade sabendo isso tudo. Tá?
Daí o que eu quero mostrar para você? Que se o governo, em vez de gastar dinheiro, por exemplo, para emburrecer as pessoas, porque querem acabar com a norma culta. Querem acabar com a norma culta. Ou seja, querem fazer com que as pessoas não tenham a capacidade de acessar livros, não tenham a capacidade de ler. Olha aqui como é que eu estou cercado aqui. Daí então essa diluição ela é sistêmica, porque ela visa todo o sistema de ensino, e ao mesmo tempo ela tem o propósito de fazer com que não surjam pessoas pensantes, pessoas que sejam capazes de mudar essa realidade, e por conta disso essas pessoas acabam fazendo com que o povo, de um modo geral, tenha uma educação estatal que seja praticamente uma educação controlada. Tá? A proposta, na realidade, é ter e fornecer uma educação controlada, e essa educação controlada vai introduzir no currículo coisas que vão fazer com que as pessoas não tenham condição de realmente desenvolver a plena capacidade do seu potencial, desenvolver ao máximo o seu potencial. Bem, nós então fazemos o que certo amigo disse. Nós colocamos um dreno na piscina dos potenciais intelectuais, educadores, filósofos, né, cientistas políticos, matemáticos, químicos, físicos, engenheiros e médicos. Colocamos um dreno, né? Colocamos um dreno nessa piscina para que essas pessoas não surjam. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão, já pensou, com uma educação forte, essas pessoas vão ser muito seletivas na capacidade de selecionar quem vai liderá-las. Elas serão muito seletivas. E a proposta é exatamente essa, né? Fazer com que a população se emburreça, e isso, a mídia trabalha para isso, tem essa finalidade de fazer com que as pessoas se emburreçam, né? E eu fico lamentando o tempo que as pessoas perdem em muitas coisas que poderiam estar estudando, como eu, na minha mocidade, fiz, e hoje você observa que o tempo que é perdido com os meios de comunicação hoje, que não tem absolutamente nada ou quase nada a transmitir, né? E as pessoas perdem um tempo enorme e não se educam, porque educar é um dever de cada um de nós e não um direito de todos. Tá? Então isso é muito importante que você grave essa frase do professor Olavo de Carvalho, do filósofo Olavo de Carvalho. É filósofo mesmo, ele é filósofo. É um indivíduo muito bom, muito capaz. Depois a gente vai falar sobre ele. Bem, falando um pouco então dessa introdução, esses professores me influenciaram enormemente. O que aconteceu? O que aconteceu quando eu aprendi cálculo diferencial e integral? Como mudou a minha forma de estudar? Bem, eu tinha o livro naquela coleção do Ricardo Feltri, o Setsu Yoshinaga, né? Então eu estudava naqueles livros. Aqueles livros para mim já se tornaram assim, livros simples. Por quê? Porque o conhecimento que eu tinha dentro do cálculo, na área de cálculo integral, na área de cálculo diferencial, equações diferenciais, faziam com que eu tivesse uma capacidade de ver o mundo por uma perspectiva educacional que foi privilégio de gerações passadas, e que, no entanto, se aquilo fosse a norma, ou seja, se o Conselho Federal de Educação, se os conselhos estaduais de educação e os conselhos, vamos dizer, os conselhos estaduais de educação tivessem essa oportunidade, né, e esse interesse de elevar o nível, investir de pesado na educação, de modo a fazer com que os alunos tivessem acesso a uma educação mais seletiva, nós teríamos o Brasil é rico em termos de pessoas capazes, de pessoas com potencial. É riquíssimo. Eu tenho amigos brasileiros, eu sou brasileiro, embora more nos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro e tenho visto como tem brasileiros capazes. Eu me lembro que
quando eu estava dando aula numa faculdade no Brasil e falei com eles que eu estava para vir para os Estados Unidos, teve um dos meus alunos quase chorando, me disse uma coisa: por que os Estados Unidos tomam tudo de bom que a gente tem? E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Infelizmente as coisas que acontecem assim, né? Mas nós estamos aqui porque nós estamos com um projeto exatamente para fazer o caminho inverso. Mostrar a você que tem condição, de você que é jovem, você que está agora na sua fase, né, de tenra idade, de ter acesso à educação, e nós estamos tentando, a partir do projeto que estamos apresentando para você, nesses 30 primeiros minutos que nós estamos falando, mostrando que isso pode ser uma revolução na sua vida, isso pode causar uma revolução na sua vida. Então esse primeiro vídeo ele tem essa finalidade de mostrar a você que eu, da minha própria experiência, vi a importância desses professores na minha vida. Eu agradeço a Deus por esses professores terem passado na minha vida. Por quê? Porque eu me lembro que o professor Horta, depois, quando ele dava aula de Físico-Química, ele começava a falar de um determinado assunto, e eu tenho assim uma mente privilegiada, de certa forma. E eu me lembro quando ele falou, por exemplo, sobre entalpia, ele deu a aula de entalpia exatamente do livro de Físico-Química que ele estudava, que ele usou no IME, que é o Physical Chemistry, do Gilbert Castellan. E esse Gilbert, né, que vocês aí no Brasil chamam de Gilberto Castellan, no meio acadêmico é muito conhecido. Então esse Gilbert, o livro de Físico-Química dele, eu comecei a aprender Físico-Química no ensino médio, exatamente com o livro que agora eu não tinha mais dificuldade de ler. Por quê? Porque para você ler um livro desse, Físico-Química, que hoje é utilizado nos cursos de graduação e nos cursos de mestrado em Química, você precisa saber o quê? Obviamente, primeira coisa, você precisa saber inglês. Tá? Segundo, você precisa saber cálculo diferencial e integral. Porque todo livro vai utilizar essa ferramenta. Tá? Todo livro vai utilizar essas ferramentas. A matemática passa a ser assim um instrumento para que você tenha acesso a livros que vão te dar uma forma de ver e estudar um pouco mais avantajada. Tá?